mais um episódio do Videocast For You, o espaço do TikTok for Business. Nessa terceira temporada, eu, Marina Santelena, recebo o time do TikTok, marcas e creators, para entender os diferentes impactos do TikTok, tanto no universo das marcas quanto na nossa cultura. E hoje a gente vai mergulhar no assunto tendências, esse assunto que eu amo tanto, mas a gente vai falar de tendências de comportamento, tendências duradouras, que ficam aí bastante tempo ressoando na forma como a gente cria e consome conteúdo na internet. Nossa conversa parte dos principais achados do material lançado pelo TikTok em parceria com a WGSN sobre as principais tendências relacionadas a consumo e produção de conteúdo na América Latina. Além disso, claro, a gente traz as soluções do TikTok que ajudam a colocar essas demandas em prática. E com a gente hoje nesse papo tem a Beatriz Ramires. Ela é Marketing Research e Strategy Manager do TikTok Brasil, o Leonardo Yurras, que é gerente de marketing e head de redes sociais do Itaú, e o creator Wesley Encena, que fala de tecnologia com muita criatividade. Para quem não sabe, o WGSN é uma empresa que estuda tendência de comportamento e consumo cultural. E o TikTok encomendou um relatório completo de tendências para entender o que está vindo por aí. E é isso que a gente vai dividir com vocês nesse episódio. Gente, bem-vindos primeiro aqui. Muita gente bacana hoje para a gente falar disso, desse assunto. Mas eu vou deixar aqui para os universitários, para quem entende do assunto. Bia, você que trabalha já há muito tempo com isso, com pesquisa de tendências, está ali lado a lado com o WGSN, comandando essas pesquisas. Conta um pouco para a gente da sua expertise no assunto. Bora lá. Acho que para a gente começar a falar de tendências, o principal ponto para a gente entender é as tendências surgem num contexto cultural, social, econômico que a gente partilha. Então, não dá para falar de tendências comportamentais sem olhar um pouco para o mundo que a gente está vivendo hoje. E esse estudo que a gente fez com a WGSN já é um estudo que a gente vem conduzindo desde 2023, entendendo o que está acontecendo e como que essas mudanças estão caminhando ao longo do tempo, né? E já no reporte de 2023, que a WGSN compartilhou com a gente, foi... a gente vive um estágio que eles denominam como policrises, que não é muito assim otimista, mas vai dar bom no final. Que é, quando a gente olha para o cenário que a gente tem hoje, eu acho que a gente vê aí crises climáticas, agravamento de alguns conflitos políticos, algumas crises econômicas, e inevitavelmente desse cenário, né, que esse somatório de crises é o que eles denominam policrises, a gente acaba saindo numa realidade que ela é bastante dual e dual em diferentes aspectos. Então, aqui, para elencar alguns, a gente vive um momento de intenso avanço tecnológico, onde muitas vezes a gente se sente muito animado com esse avanço tecnológico, e também é inevitável que a gente sinta até certo medo disso que está acontecendo, né? Da história, meu Deus, será que essa internet vai roubar meu emprego? O que vai acontecer daqui para frente? Ou, ao mesmo tempo que a gente, numa realidade tão difícil assim, né, acaba encarando a realidade de uma forma cada vez mais pragmática, a gente tende a buscar conexões que elas sejam cada vez mais verdadeiras também. Então, é como se a gente estivesse sendo constantemente puxado para direções opostas. E aí, no final, as tendências elas surgem dessa realidade, né, desse emaranhado de dualidades aos quais a gente está submetido. E aí, para falar um pouco, né, para dar aquele tempero que é muito específico nosso, quando a gente ainda fala de uma realidade latino-americana, a gente ainda coloca alguns outros pontos nessa história, né? Então, a América Latina ela é pioneira em adoção de serviços digitais. A gente também está falando de países que eles passam por índices de desemprego muito altos, de algumas crises econômicas que são um pouco mais específicas no lugar que nós estamos. Então, esse é um pouco do plano de fundo que dá contexto para todas essas tendências. Nossa, gente, é muita coisa, né? Puxando ali de um lado e de outro. Como que vocês veem isso, assim, que impacta no trabalho de vocês e no dia a dia de vocês também, né? Porque você, Leonardo, você está lá no Itaú também orientando a criação de conteúdo, Wesley está ali criando esse conteúdo também, mas esse conteúdo não vem do nada, né? Não é uma coisa que você acorda, nossa, peraí, deixa eu fazer. Ele vem desse movimento, né? Eu sinto, é muito legal ver a Bia falando, porque é como se você pegasse exatamente o meu sentimento de criador de conteúdo e colocasse numa equação, sabe? Você conseguir visualizar. E, de fato, acho que o que a Bia falou, assim, como criador de conteúdo, eu sinto muito isso também. A gente acaba fazendo parte das tendências, né? Tem dia que a gente vai acordar e criar,
porque a gente está consumindo tanto, o que eu falo sobre a criatividade, né? Quanto mais você consome, mais informação você tem. Um simples dia você acorda com aquela ideia que juntou com a outra, você cria. E acho que nesse movimento de surfando na tendência, criando coisas novas e sentindo essa agonia. Acho que você falou, você ouvindo, eu falei, caraca, eu tenho essa agonia como criador de conteúdo também. Para onde a gente vai? Ao mesmo tempo que eu sei que é um mercado muito... um mercado que... Esse mercado que eu me encontro da economia criativa, ele tem um longo espaço ainda para frente. Eu sei que ele é muito rico, mas me bate também, tipo, será que é isso que eu vou ficar fazendo sempre? Será que ele vai durar quanto tempo? Será que daqui 5 anos simplesmente eu não vou conseguir mais fazer público as marcas? Será que eu tenho que fazer uma outra empresa? Então você fica meio que nesse para onde eu vou, né? Tanto na questão a estratégia econômica quanto da criativa. Mas de fato, eu sinto que as tendências... eu acho que talvez mais nós do que os criadores, o público talvez seja quem mais dita as tendências, porque o que a gente vai criar ali, às vezes o público compra aquela briga, levanta aquela voz de um creator, de alguém, e a partir dali a gente começa a surfar. Vamos falar daquilo, mas eu acho que o público, que é para quem a gente está fazendo, que tem mais um martelo de peso de dizer o que vai pesar mais na tendência. É isso, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter com isso, que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Que é esse interesse das pessoas legítimo, que ora pode ter uma tendência, ora pode ter alguns clusters de comportamento, que nem sempre é considerado como uma grande tendência, mas que é tão importante quanto quando a gente olha para as comunidades. E aqui, acho que tem um desafio muito grande do ponto de vista, você falou de creators, né? Das marcas. Porque a gente lida com legados, no caso do Itaú, de 100 anos. Diante de um cenário que a gente precisa saber se adaptar, precisa saber como entrar numa tendência, precisa saber qual é o melhor jeito para a audiência, para não ficar a marca chata entrando aleatoriamente numa trend. Então, acho que são muitas variáveis e que crescem a cada dia mais, né? Então, aqui a gente está sempre buscando quais são essas formas de não perder essa verdade da marca, essa legitimidade para falar dos assuntos, mas, ao mesmo tempo, ser contemporâneo, sem perder essa graça que o público tanto quer. Você fica de olho nos reportes, assim, também para tentar traduzir isso no conteúdo, né? Numa coisa que faça sentido e seja autêntica também, porque você não quer ser aquela marca que está ali meio perdida, que está meio forçando uma intimidade com a audiência que não tem, né? Então você tem que ter ali uma coisa que... Ser um tradutor, né? Ser uma pessoa que consegue dizer isso ali para os creators. É desafiador, né? Muito. E é um olhar que a gente tem para creators. Eu falo muito isso com o time. Os creators, para a gente, são os tradutores culturais de uma marca. Que tem o pulso, que tem o conhecimento das verdades da audiência, das comunidades. É com creators que a gente vai conseguir pegar essa história, esse legado, e traduzir de uma maneira que tem um pulso cultural muito forte. Não vai ser só a marca falando por si só que vai conseguir fazer essa tradução hoje. Bia, a gente tem 3 comportamentos que foram mapeados lá na pesquisa de 2023. Quando eu te perguntei isso, eu estou pensando nesses comportamentos, em como que a gente coloca isso para fora, em conteúdo, né? Então, tem o intencionalismo, o escapismo e as comunidades. E então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre cada um e depois a gente trazer aqui como que isso se dá na prática, né? Como que a gente vê esses comportamentos acontecendo. Vamos ver se você vai dar match de novo neles, né? Provavelmente. Quando a gente pensa, né, nesse contexto que a gente estava comentando, né, da policrise, das dualidades, o que a WGSN mapeou para a gente em 2023 é que saem 3 principais drivers desse contexto, que são intencionalismo, escapismo e comunidades. Quando a gente olha para o intencionalismo, eu gosto quase de apresentar intencionalismo e escapismo como se eles estivessem numa lógica de oposição. O intencionalismo ele vai ser um olhar muito cuidadoso para aquilo que você está consumindo. Então, e acho até quando, né, trazendo para exemplos pessoais, eu me identifiquei muito quando eu li esse reporte pós-pandemia, em que eu me vi muito tendo esse comportamento de, poxa, será que a fonte disso aqui que eu estou lendo, ela está correta? Eu posso acreditar que isso aqui é uma informação segura? Ou até, de certa forma, será que eu quero consumir isso aqui nesse momento? Isso não vai fazer mais mal do que bem nesse momento? Então, o intencionalismo é um olhar muito criterioso e muito ativo sobre o consumo de conteúdo. Já quando a gente olha para o escapismo, que é quase como se eu estivesse aqui no polo oposto,
é o que a palavra quer dizer. A gente quer se perder um pouco dessa realidade através do conteúdo. Então, sabe aquilo de, eu tive um dia cheio, eu tô aqui vendo conteúdo de cachorrinho a meia hora só para dar uma desanuviada, assim, para dar uma aliviada no meu cotidiano. Então, em contrapartida a esse olhar muito intencional, você também tem essa atitude no consumo de conteúdo que ela vai ajudar você a dar uma respirada. Eu não estou nem muito prestando atenção nesse conteúdo, eu estou só usando ele como ferramenta de fuga. E aí a gente também tem uma terceira força aqui, que são as comunidades, que é, dado todo esse cenário, dado todas essas dualidades, a gente tem cada vez mais buscado por interação com pessoas e com comunidades que façam sentido para a gente. Então, entendendo com quem que eu quero conversar, sobre o que eu quero trocar, tem sido cada vez mais importante. Aí acho que quando a gente extrapola isso e leva tanto para a lógica dos creators como para a lógica de marcas, isso fica muito importante, porque a gente tem aqui, talvez, dois primeiros direcionais em que a gente entenda um pouco sobre linguagem, né? Quais são esses principais comportamentos, e no terceiro, o quanto é fundamental que a gente seja reconhecido como um integrante dessas comunidades, né? Tanto enquanto creator como enquanto marca. Só vai fazer sentido para essa comunidade que está consumindo o seu conteúdo se vocês estiverem posicionados nessas comunidades e dialogando com elas. Nossa, é muito doido. Não, fala, o que você ia falar? Não, a Bia é muito massa. Assim, eu vou ficar fazendo um monte de perguntas, porque foi exatamente o que eu falei. Você coloca como se fosse uma equação, assim, exatamente o sentimento, né? Eu acho que, assim, também, a gente, como criador de conteúdo, antes de criador de conteúdo, a gente também é consumidor. Exato. Então, quando a gente fala do escapismo, por exemplo, cara, a gente tá querendo dar uma fuga todo dia, né? Todo dia a gente tá ali rolando feed, tá nesse momento de escapismo, né? Então, eu acho que, como criador de conteúdo, eu me sinto na obrigação de criar um conteúdo de qualidade, e aí entra o primeiro, que é o intencionalismo. O intencionalismo entra assim, eu tô usando muito escapismo, eu tô fugindo muito, mas se eu fugisse com uma intenção de aprender, de consumir algo de qualidade, então vou começar a produzir conteúdos que façam isso. Então, eu acho que até como criador de conteúdo, uma forma que eu crio, como público, eu sinto isso e vou levar isso no criativo, porque eu gostaria, como público, de consumir o que eu estou produzindo. E aí o intencionalismo e o escapismo, acho que é muito do que eu faço hoje, né? Eu uso o humor para uma parte do escapismo, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, né, a gente tem muitas ferramentas de IAs, né? Eu tenho falado muito sobre isso. Então, como a gente usa a ferramenta de IA, mas de uma forma bem-humorada, que a gente faz muito com o Itaú também nos conteúdos. Então, eu acho que é muito legal ver esse dado, né, e ver que ele está percorrendo durante anos, desde 2023, né? E é muito curioso ver a evolução do TikTok no meio disso, né? Que a gente lembra do TikTok lá nas raízes, ou então no grande boom que teve no Brasil no meio da pandemia, que era total escapismo, assim, que era a trend, o pessoal achava que era a rede da dancinha, e que era um lugar de entretenimento muito puro, muito raiz. E a gente vê agora a maturidade da plataforma cada vez mais para um lado também de informação, mas não informação tradicional, né? Acho que são novos jeitos de consumir coisas que em outras plataformas talvez sejam mais burocráticas ou seja uma conversa mais cabeçuda. No TikTok a gente precisa traduzir isso para as pessoas, como o Wes está fazendo junto com o banco, para que seja de fato interessante, e que seja uma informação leve e que se aplique no dia a dia. E isso vai para várias áreas da vida, né? Quando eu li escapismo, eu fiquei pensando nos Labubus, no Bob Goods, a gente desenhando, né? Então, assim, a gente pensando, tô trabalhando, tô fazendo as coisas aqui intencionalmente, para onde que eu vou, né? Esse pensamento, para onde que eu vou agora, que tipo de conteúdo eu vou criar, que tipo de trabalho que eu vou ter, como é que eu vou fazer as coisas, mas espera aí, deixa eu voltar aqui para um conforto da infância, talvez, né, de uma época anterior. É a pura crise do millennial, né? É a crise do millennial que a gente estava falando antes de começar a gravar, que nós, todo mundo, né, já passando dos 40, mas voltando um pouco, mas tem a ver também com essas tensões aí da vida. Me lembrou, a parte das comunidades, me lembrou uma coisa. Ano passado, eu fui dar uma palestra e eu sou da internet jurássica, né? Eu tinha blog em 2008, por aí. E aí eu comecei a falar um pouco dessa trajetória e um menino na plateia perguntou assim, ele falou, mas em 2025,
como que a gente constrói essa comunidade? Porque antes era uma coisa mais nichada, né? A pessoa tinha um blog, escrevia lá, mas agora tem muita gente produzindo conteúdo de todos os tipos. Então, existe um desafio em se construir comunidades em 2025, né? Wesley, queria que você falasse um pouco disso, de você como creator, que tipo de desafio você encontra para construir esse público mesmo, essa audiência que vê ali que tem algo em comum e vê algo em comum no seu conteúdo e se junta ali em torno de você. Essa parte da comunidade é muito legal, assim. Eu sinto que, como diz o Chaves, para mim foi meio sem querer querendo, né? Eu foquei muito ali no escapismo e no intencionalismo. O que eu vou produzir conteúdos que eu gostaria de consumir e, consequentemente, você vê uma galera abraçando a causa, mandando mensagem. Cara, que legal isso. Então, você começa a ver assim... tem muita gente que manda mensagem, pô, eu quero andar com você no recreio, tem como? Você fala, caramba, que legal, é isso. Junta aí, galera, vamos... Né? Então, acho que a questão da comunidade é bem legal. Eu tenho... Eu gosto, meus conteúdos são muito Frankenstein, assim, eu gosto sempre de estar mudando. Então, a minha comunidade é muito uma galera que tá ali para se divertir, para aprender, mas eles sabem que o Wesley é o cientista maluco que daqui a pouco ele vai estar montando uma outra fórmula, né? Mas eu acho que quando você tem uma métrica também que você pode criar um conteúdo pensando na comunidade, mas eu sinto que ela vai por osmose, assim, ela é meio orgânico, o movimento de comunidade, né? Eu acho que você vai trabalhando ali, criando conteúdo, quando você vê, é igual o Forrest Gump, quando ele saiu correndo, quando ele olhou para trás, tinha 30 pessoas correndo atrás dele, ele falou, por que vocês estão correndo? Eu tô te seguindo, cara, sabe? Então, eu acho que eu sinto que a comunidade que eu tenho, ela é meio por osmose, eu estou produzindo como artista, estou fazendo o que eu acredito, consequentemente, tem um público que está olhando, acreditando e abraçando a causa. Eu acho que é você acreditar e aí as pessoas vão atrás, né? Vão seguindo. É muito, muito bom, assim. E é muito legal ver uma marca como Itaú, que você falou, é uma marca que tem mais de 100 anos, que é tradicional, é uma instituição financeira, é sério, o negócio é sério aqui, é a instituição financeira, mas que tem um perfil ali que é engraçado, é bem humorado, né? Tem o Wesley ali. Como que vocês pensaram tanto essa colaboração com o Wesley, mas toda ali aquela linha do conteúdo, porque tem a Fernanda Torres ali, que é uma atriz séria, premiada, mas ela tá zoando várias coisas, ela tá dando risada ali também, sabe? Como que... o que é o core ali do Itaú, do conteúdo de vocês? Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, né? Falar de dinheiro. Uhum. Dinheiro tá na vida de todo mundo. As pessoas demandam uma relação de confiança com bancos, dessa responsabilidade dos próprios bancos. Durante muito tempo isso foi tido como ser sisudo ou ser ultra formal, gerentes de agência engravatados, mas as coisas mudaram, né? Hoje, ser confiável não tem a ver mais com esses códigos formais, tem a ver com proximidade. A confiança é olhar no olho, é ter empatia, é entender uma demanda de uma comunidade e estar lá para falar de igual para igual. Uhum. E o TikTok foi esse grande lugar que a gente viu uma possibilidade de falar com audiências que estão muito dispostas a isso, a esses novos códigos de confiança, e a gente se desprender de algumas coisas que eram muito culturais do banco para ter essa flexibilidade lá. Então, se vocês comparam os perfis do Itaú, TikTok versus outras redes, nas outras redes a gente fala com públicos mais amplos. Então, a relação de confiança ainda é um pouco mais tradicional, apesar de ser muito mais contemporânea. O TikTok é o lugar que a gente tira completamente a armadura, desce do palco e vai para a galera. Então, é a rede que a gente fala do olho no olho, é a rede que a gente busca as nossas pautas de conteúdo a partir do que as pessoas estão buscando na plataforma, a partir dos conteúdos que as pessoas estão produzindo. Então, é um lugar que a marca fala menos daquilo que ela quer falar e mais do que as pessoas precisam saber ou se relacionar. E a gente entende que a relação de confiança nasce disso. E a gente foi entendendo isso aos poucos. Eu ia te perguntar se foi assim desde o começo. Quem foi o primeiro que falou, vai ser assim? Aí o pessoal falou, você tá maluco? Não pode ser assim. Vamos, a gente é um banco. Esse sentimento é um sentimento diário, porque a forma como as redes se comportam hoje exige uma reinvenção diária, a gente rever essas bases constantemente. Trabalhar com redes sociais é isso, a gente sabe, né, no dia a dia que é a reinvenção completa.
E aí, dentro disso, a própria chegada do TikTok no Brasil já exigiu uma parada de bola de todas as marcas para entender, tá, eu tenho um lugar onde eu não posso mais veicular o meu KV de campanha do jeito que eu sempre fiz e eu preciso lidar com criadores de conteúdo. Muitas marcas travaram no meio disso e começaram a reavaliar a operação. A gente também reavaliou a operação nessa mesma época. Só que a gente usou uma coisa que era do TikTok para todos os outros canais do banco naquele momento. Isso aí foi 2021, 2022. A marca naquela época estava com a tagline feito com você e a gente entendeu que 100% dos conteúdos produzidos em todas as redes do banco seriam feitos com criadores de conteúdo e as pessoas. Então, uma coisa que nasceu do TikTok foi extrapolada para toda a presença digital da marca em outros perfis. E a gente entende que o TikTok tem esse lugar muito rico de ditar tendências, um pulso cultural muito forte e que serve de insumo para a gente, para ouvir as pessoas, entender o que funciona e o que não funciona, para reavaliar essa relação de confiança que é renovada em outros lugares também. E aí, dentro disso, nessa época, surgiram muitas vontades. Assim, cara, como seria trabalhar com mais proximidade com o time do TikTok no Brasil? Assim, porque são muitos intermediários nesse ecossistema de produção de conteúdo. E a gente, cada conversa era uma troca tão rica. Da mesma forma como, naquela época, a gente falava, tá, creators. Tem esse expertise de comunidade, tem um olhar que pode ser rico não só para a criação de conteúdo, mas também para a gente desenvolver novos negócios dentro do banco, porque trazem um radar cultural que a gente não tem dentro de escritório. E a gente queria trabalhar mais próximo. A gente teve algumas relações, mas sempre em períodos mais curtos de tempo. O dia a dia vai engolindo a gente, né? Até que chegou esse momento que a gente sentou junto com o time aqui do TikTok Brasil, falou, tá, tem um produto novo que eles tinham na mesa, uma possibilidade da gente ter creators mais próximos do nosso dia a dia, que não sejam aqui só um conteúdo ou uma semana. E aí chegou esse modelo de projeto que a gente teve junto com o Wes aqui, junto com o John, da gente, cara, um trimestre inteiro, eles frequentando a sede do banco e estando lá no dia a dia junto com o nosso time, para não só criar conteúdo a partir disso, das demandas que a gente tinha, do que a comunidade demandava, mas principalmente trazendo esse olhar que abastecia a gente, para a gente se libertar de algumas amarras que a gente tinha. Então, acho que essa parceria foi muito rica para a gente conseguir ter outro tipo de relacionamento com criação de conteúdo, que não é só o que aparece na For You das pessoas, mas no final que a gente consegue se reinventar enquanto banco a partir desse olhar da comunidade. Nossa, isso é muito legal, né? A gente estava falando um pouco antes, assim, você estava contando um pouco que são muitos conteúdos, mas eu queria saber mais detalhes, assim, como é que chegou essa parceria, como é que chega um briefing, você como um creator 360 também, que vai lá e fala, não, vamos fazer de outro jeito, vamos editar de tal jeito, né? E vamos buscar outras soluções para esse cliente aí que vai falar a língua, tanto a sua, trazer a sua autenticidade, quanto do cliente e também falar a linguagem da plataforma, né? Trazer ali essa autenticidade que o TikTok já traz. Sim, acho que quando chegou esse convite, assim, tinha muito tempo que eu estava esperando um convite como esse. Eu acho que esse convite, esse movimento que o TikTok e a gente está fazendo com o Itaú, com certeza vai criar uma nova tendência de mercado. Porque quando o Itaú chegou, aí eu falei assim, é mesmo? Tipo, tá a Fernanda Torres ali, depois do vídeo dela vai entrar eu? Tipo, e eu girando, voando, sabe? Criando as coisas malucas. E eles falaram, então... Quando chegou essa proposta, foi muito legal, porque eu sempre acreditei que trabalhar a quatro mãos e entender um pouco mais da marca, a marca entender um pouco mais da gente, com certeza isso ia dar um match muito mais rico, né? Normalmente, quando chegam as publis, né, as marcas mandam os briefs para a gente estuda o brief, usa a nossa criatividade e tenta jogar junto ali, tipo, a marca, não, mas fala isso, não, deixa eu falar isso. Não, mas não pode, às vezes é muito rápido, né? Um vídeo que você está fazendo para daqui 3 semanas, 2 semanas, ou para a próxima semana. Então, ainda assim que eu consigo colocar 80%, 90% da minha criatividade, ainda tem coisinhas que a gente tem que, beleza, vamos aí porque tem que ir para o ar. Com o Itaú foi diferente, eu acho que a gente está na plataforma perfeita para testar, né? O TikTok abrange tudo isso, então... Quando a gente fez a reunião com o Itaú, a primeira coisa que eu perguntei, a gente vai ter carta branca para criar o que a gente quiser?
vai. Eu falei, puta, mas é um banco, velho. Não vai. É que ele vai, mas nem tanto, parece. Né? Eu falei, os caras, não, é um banco. Quer mentir pra mentiroso? E aí, de fato, o projeto foi rolando e eles deram uma carta branca gigantesca e a gente sentiu acolhida nessa questão criativa mesmo, né? Quando a gente viu que uma das coisas que hoje eu falo para as marcas, que foi o que a gente fez com o TikTok, junto com o Itaú, foi, deixa a gente pisar na grama. Toda marca tem um setor ali que não pise na grama. Eu falei, deixa eu pisar na grama, deixa eu desafiar você como marca. Né? Então, você nunca pisou ali naquela grama, deixa eu pisar então, às vezes eu vou até montar uma barraca, vou acampar ali, e você vai ver que daqui a pouco esse espaço aqui vai virar um camping. Não vai virar só um espaço de não pise na grama. E foi o que a gente foi fazendo. Obviamente, foi até interessante, porque poucas coisas foram vetadas. Quando eu falava, a gente vai ter que mandar para o jurídico. A gente, o jurídico... O jurídico trabalhou. Nosso limite tá... Mas, assim, de fato, a gente conseguiu... trabalhar muito junto. Acho que mais uma vez quando a gente fala de tendências assim, né? Acho que o público final, tanto para a marca quanto para o creator, quanto para a plataforma, tá todo mundo fazendo esse ecossistema para o público final. Quem vai consumir no final é uma das grandes pepitas de ouro, né? Então eu acho que a gente como creator, entendendo que o público, com mais atenção para o público, né? A marca entendendo o que ela quer, munindo a gente estava lá semanalmente absorvendo. Eu vi a propaganda do Itaú na televisão falando sobre um feature X. Eu falei assim, quer que eu te ensino? Eu sei tudo sobre isso daí. Ó. Então, a gente respirou a marca, de fato, assim. A gente entrou no ecossistema. Hoje eu sei muitas coisas sobre o Itaú. Talvez eu nem vou usar para conteúdo, mas eu entendo a marca. Hoje o Itaú é um parceiro nosso que a gente consegue construir, criar de uma forma mais tranquila, mais leve, entendendo mais os do's e os don'ts. E quando a gente fala, deixa a gente pisar na grama, vai lá, né? Pisa, então, na grama. E só queria também deixar um grande abraço pro John Marques, que é a minha dupla lá no Itaú, também outro creator, assim, sabe, que acho que a gente maravilhoso, a gente deu um match super grande. E esse foi um dos pontos também que eu acho que esse projeto... foi muito rico na escolha dos creators, né? Acho que o Itaú e o TikTok conseguiu olhar muito para os creators, não como vamos pegar essa galera que tem milhões, mas vamos olhar mais para a qualidade. O que esses creators têm de qualidade? Né? E eu e o John, antes de tornarmos criadores de conteúdo, a gente já vem da publicidade, do audiovisual, a gente entende o 360 do processo, então isso ajudou muito a gente, tanto na frente da câmera, para fazer as nossas palhaçadas, para falar sério, para chorar, para rir, mas também por trás, tipo, como é que a gente vai organizar isso? Como vai ser o processo de roteirização, de produção, de edição, e isso fluiu muito bem, e eu achei muito massa ver que uma marca está olhando para essa forma do mercado. Isso me deixa mais feliz como criador de conteúdo, de falar bem assim, caramba, isso aqui vai virar uma tendência e logo mais vão ter outros projetos como esse acontecendo, de andar com as mãos dadas. Não anula a forma também tradicional que a gente tem hoje de fazer publi, super funciona. Mas, obviamente, quanto mais tempo você tem junto ali, né, fazer um date atrás de date, aquilo vira um namoro, depois vira um casamento, né? E aí eu acho que o resultado é inevitável, como a gente fez lá, teve muitos conteúdos legais. Maravilhoso, e agora a gente está indo para a segunda temporada, né? Segunda temporada. Trabalho. Exato. Você falou dessa lógica do mercado de comprar creator, assim, fazer as parcerias com base em audiência. Isso é uma coisa que a gente fala muito lá também. Cara, audiência você compra, alcance, impressão, você compra com mídia. Não precisa de um creator para fazer isso. É subutilizar um ecossistema que é tão rico para a gente. Quando a gente fala dessas relações de confiança, da legitimidade que vocês trazem para a criação de conteúdo, de entender o contexto que às vezes a gente não está olhando para o uso de uma funcionalidade do aplicativo, essa é a grande graça da troca com os creators. No final, o resultado, assim como você falou da construção da comunidade, né, ele vem naturalmente. E no final, eu comentei também da confiança, que é o nosso core enquanto banco, ter essa relação de confiança com as pessoas. E usar esse grau de confiança para a relação com criadores de conteúdo, com as plataformas, é muito importante. É a tradução hoje desse nosso legado tão grande como marca, como banco,
e que é materializado em conteúdos que fazem a gente reavaliar de outro jeito as nossas presenças, que nasce a partir dessa confiança. Então, tem o caso do jurídico, por exemplo. Cara, o jurídico era o limite, mas assim, com o Wes, o João lá do lado, eles traziam um negócio, mostravam uma referência, aí a gente pegava isso, ia bater na porta do jurídico e falava, ó, isso aqui pode parecer louco à primeira vista, mas, gente, olha isso aqui que está acontecendo, que eles trouxeram. E aí a gente ia conseguindo quebrar essas barreiras. Vocês já iam tentando convencer ali também, porque fazia sentido, né? Exatamente, a gente acreditava muito porque eles fizeram a gente acreditar. E é só por conta dessa parceria, dessa proximidade que isso rolou lá dentro do banco. E era uma coisa maluca, gente. Tipo, eles pegavam um tapete gigante para levar no elevador para a garagem para gravar um tapete voador. A gente tava deixando o Itaú de ponta cabeça, assim, tipo, tinha umas bicicletas lá, a gente falou, eu quero andar nessas bicicletas. Ninguém andava, um simples dia a gente tava andando de bicicleta, assim, para cima e para baixo no escritório, e a galera trabalhando, e tipo, o que esses caras estão fazendo, sabe? Tipo, acho que a gente chegava e eles, putz, olha lá, vem a galera. Isso é maravilhoso, gente. Conteúdo é para ser legal. Se o trabalho com conteúdo é chato, o conteúdo vai ser chato. Então, acho que esse dia a dia fez a gente levar tudo com mais leveza. E a comunidade não vai atrás, né? Que é essa metáfora que ele usou, o Wesley usou de ir correndo atrás, a comunidade, né? Bia, tem uma coisa sobre que isso me lembrou, assim, o Wesley é da Bahia, né? E quando a gente fala de tendências, a gente tinha aquela imagem, que eu não sei mais se hoje é assim, que eu acho que você pode contextualizar melhor, que é assim, a pessoa viajava para ver as tendências na Europa, né? E aqui no Brasil, essa coisa do eixo sul-sudeste, vinha para o Rio, São Paulo, e era isso que emanava para os outros lugares. Ainda funciona assim, ou a gente tem uma conexão maior, uma fluidez maior de tendências de outros polos, tanto do Brasil quanto do mundo, para criar essas tendências? Tá. Acho que muito do que vocês estavam comentando, acho que dá um norte muito legal para a gente entender como lidar com tendências. Acho que é uma perspectiva que até acalma um pouco o coração das marcas, que o que vocês estão falando aí das interações, você deixar ele participar, ele fazer parte, você conhecer a realidade desse cliente, fala sobre aquilo que está ancorando diversas pequenas tendências que a gente vê pipocarem por aí, que muitas vezes vira o principal foco de atenção de todas as marcas. Muito pelo contrário, quando a gente compreende a lógica que está por trás disso, o que é esse macro comportamento que está por trás e que ele vai perdurar ao longo do tempo, é que a gente consegue tomar uma decisão mais consciente, entender, olha, isso aqui dá para fazer uma aposta mais segura, porque isso não vai mudar daqui 2 semanas, esse comportamento não vai ter uma grande reviravolta tão rápido e a gente não vai estar arriscando, né, tomando um risco tão grande assim. Então, muito do que vocês falaram é muito interessante para tangibilizar esse próprio funcionamento. E aí, o que você perguntou de diferentes regiões, acho que cada vez mais, considerando uma realidade digital, esses polos de influência eles vão se tornando cada vez menos homogêneos, né? A gente tem uma menor concentração dessas disseminações de mensagem e isso vai se redirecionando para outros lugares. Eu acho que a grande sacada do digital, e tanto em termos de reconhecimento de tendências, como também da própria participação de marcas, é a gente entender que tem muita gente para a gente conversar, tem muita coisa sendo criada em muitos lugares diferentes. Então, a gente parar de olhar só para aquilo que eu, enquanto marca, quero falar, ou essa tendência que sabemos que veio desse eixo tradicional está ditando, é o que, no final, é a receita do sucesso, porque quanto mais diverso você é, quanto mais capaz você é de estabelecer conexão com diferentes audiências, com toda a complexidade do seu público, mais natural isso fica, né? Então, acho que as redes sociais, as plataformas de vídeo, elas vêm cada vez mais ocupando esse espaço de dar voz. E aí, coincidentemente, a gente fez um estudo recente sobre o Norte e Nordeste. E isso veio muito do resultado desse estudo também, que estamos já no estágio ideal de olhar para as pessoas de forma mais diversa, sair um pouco dessa interpretação São Paulo, Rio de Janeiro? Ainda não. Mas o que a gente percebe não dá mais para virar as costas para isso. Não tem mais como a gente ficar só olhando para aquilo que está sendo produzido nesse espaço muito restrito e desconsiderar o que é a complexidade do nosso país, do nosso povo, das nossas referências culturais. Então, essa presença na plataforma
enquanto marca, ouvindo o criador de conteúdo parceiro, ouvindo a sua própria comunidade, é que vai te dar esse direcionamento do é nisso que eu aposto, é para esse lugar que eu vou, é isso aqui que eu faço, tendo conhecimento desse contexto maior que está por trás, ditando essas manifestações menores. Nossa, perfeito. Agora, a gente tem mais tendências ainda que apareceram nesse estudo, né? A gente teve essas que a gente falou, os comportamentos que a gente falou agora no começo, o intencionalismo, escapismo e as comunidades, como três comportamentos que se repetem lá de 2023 que eles chegam em 2025. E em 2025 tem 3 macro tendências mapeadas que eu queria também comentar aqui, colocar na roda para a gente tentar entender elas. Vamos lá. Manda! Ó, a primeira é... Eu adoro os nomes, tá? Que os burôs de tendência dão, né? Ambição despretensiosa. São vocês que queriam esses nomes? Não, a WGCN trouxe. Eu adoro, que é assim, nela, quanto mais significado e satisfação pessoal, melhor. Então, o que significa essa tendência, né? A ambição despretensiosa. Porque a ambição, a gente pensa, nossa, é um negócio pretensioso. Então, ela tá ali nesse antônimo, ali nessa ambiguidade. Acho que o que foi muito legal de refazer esse estudo agora no final de 2024, começo de 2025, que para muitos acho que poderia ser, nossa, não era o resultado que a gente esperava. E para a gente foi muito interessante de você ver a lógica de continuidade dessas coisas, que, de novo, vai dando a segurança para a gente entender para onde que a gente vai. Porque não estou falando de comportamentos que eles vão mudar no próximo minuto. Então, o que a gente percebeu nesse reporte é a intensificação desses comportamentos que foram previamente mapeados, né? Então, o intencionalismo, o escapismo e a comunidade. Então, a gente vai caminhando para a gradação cada vez mais intensa desses comportamentos. Quando a gente fala, aqui dá para trazer muito bem o exemplo do intencionalismo. O intencionalismo ele tem um desdobramento que é mapeado em 2025, que ele é o da legitimidade, que é, eu quero, se em 2023 a gente já estava olhando com muito critério para aquilo que a gente estava produzindo, que a gente estava consumindo, desculpa, a gente vai olhar com cada vez mais critério para quem está produzindo esse conteúdo. Faz sentido eu consumir o conteúdo dessa marca, desse criador, dessa forma, com esses dispositivos? E a ambição despretensiosa, ela fala um pouco desse lugar. Eu quero estar conectado e ouvindo as mensagens dessas pessoas que eu entendo que são pessoas que fazem sentido para mim, que fazem sentido para minha realidade. Wesley. E também isso vai estar até na forma como a gente se coloca enquanto criador de conteúdo, né, dentro das nossas próprias esferas. A minha intenção ao produzir um conteúdo é dar voz para minha própria realidade, para minha verdade. Então, quando a gente fala aqui até de alguns exemplos de conteúdos que a gente vê na plataforma, como essa história do POV, sobre muitas coisas, né? O meu ponto de vista sobre diferentes assuntos. Ou eu fazer um Get Ready With Me. Mas eu estar ali mostrando o que é a minha verdade é a intensificação desse comportamento, dessa macro tendência. É a gente caminhar para cada vez mais para esse lugar onde eu estou olhando com intenção sobre aquilo que eu estou consumindo e também para o emissor dessa mensagem. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Esse modelo ele cai muito dentro de uma questão, por exemplo, nesse momento eu estou testando um formato novo, que é eu usando inteligência artificial para fazer coisas do dia a dia. É uma curiosidade minha mesmo, de saber até onde ela vai me levar, mas eu percebi que eu não sei se enquadra exatamente nesse... Qual que é o nome mesmo? Na ambição despretensiosa. Despretensiosa, porque eu comecei a consumir muitos conteúdos de outros creators também, que eles começam a mostrar um pouco do dia a dia, e não do dia a dia, tô indo para cá ou para cá, ele coloca uma missão. Então, por exemplo, vou transformar o meu Uno num carro de luxo. Eu quero ver até onde isso vai chegar. Tem um gringo que eu tô seguindo agora que ele começou a pedalar, ele começou de Portugal, vai pedalar até o Japão. Então isso vai durar meses, essa série dele. Todo dia eu tô vendo como é que esse cara tá vivo, tá chegando, ele vai conseguir chegar no Japão mesmo. Entra muito nessa questão desse conteúdo de série. Eu coloquei um propósito, botei um objetivo, vou até o Japão de bike, vou ver até onde a IA vai me levar, e isso vai virar uma série de conteúdos que não é a minha vida. Eu acordei, fui tomar um café, fui para não sei onde. Não, ele tem um objetivo e isso acaba virando uma série. Cai dentro desse formato, que é um formato que eu tenho consumido muito, eu estou vendo, é um formato que eu quero testar e que eu estou acreditando.
Tá dentro, Eu não acredito tem? que sim. Assim, por mais que não seja, aqui como você colocou, né, não é minha vida real, mas é a sua intenção sobre sobre a produção desse conteúdo e sobre a mensagem que você quer passar. E acho que também quando a gente começa a falar de tendências, existe uma permeabilidade de uma tendência para outra. Assim, é difícil a gente colocar em coisas que elas estão muito separadas dentro de caixinhas. Existe uma influência de tendência A sobre tendência B que no final vai gerar um outro tipo de conteúdo. Então, a gente acho que vai discutir mais algumas que vai dar para você também encontrar uma certa ressonância, assim, que tá tanto nessa intenção da produção e da mensagem que você quer passar, como até uma lógica um pouco de objetivo, de entender pontos de chegada mesmo, que vai aparecer um pouco na próxima. É porque só tem significado e tem a questão da satisfação pessoal, né, dentro ali. Super, e como as coisas se complementam. A gente está percebendo também esse comportamento de consumo muito grande de coisas seriadas. Até formatos tradicionais que começam a ser retomados dentro do TikTok, por exemplo. Creators fazendo novelas, creators fazendo game show, realities, que são formatos de 20, 30, 50 anos que continuam relevantes. Mas, ao mesmo tempo, isso não deixa ou não tira a relevância de UGC, por exemplo. Então, a gente olhando pessoas que não necessariamente têm um formato próprio, mas é muito sincero. Um review sobre uma coisa, um dia na vida daquela pessoa que é relevante. E as coisas não se anulam, as duas são fortes. Mas nesse lugar a gente não tem mais essa unanimidade. Tem conteúdo relevante para todo tipo de consumidor. Exato. Tem. E a segunda é justamente sobre conteúdo, especificamente sobre conteúdo, que é renascimento do conteúdo, que ela traz a nostalgia como uma segurança emocional. Então, o que eu entendi, tá, Bia? Você fala aí o certinho, mas eu entendi que é aquilo que volta depois. As novas gerações descobrindo e as gerações antigas relembrando uma coisa, né? Pensando, isso aqui eu ouvia quando eu era mais novo. Exato. Essa é muito interessante, porque quando a gente pensa um pouco nesse lugar, essa dialoga muito com o escapismo, que foi aquele primeiro movimento que a gente mapeou, né? O segundo driver mapeado. Quando a gente fala do escapismo e você querer se retirar um pouco dessa realidade que você pode estar vivendo agora, muitas vezes essa retirada, ela dialoga com eu quero voltar para um lugar, para uma realidade que ela era confortável, né? E quando a gente ainda coloca, de novo, né, na equação, a facilidade do digital, o próprio millennial, que hoje consegue relembrar todas essas referências, experiências através do digital, a gente percebe a retomada desses conteúdos nostálgicos, né? Então, a gente falar de formatos que faziam muito sentido alguns anos atrás, ainda fazem, como é o caso das novelas, mas a gente entendeu uma releitura desse tipo de conteúdo. E dentro dessa lógica do renascimento do conteúdo, além da nostalgia, ainda tem outros pontos que eles vão dialogar com como que esse conteúdo se conecta às minhas próprias necessidades, para além de uma lógica exclusiva de escape. Então, quando a gente fala também e olha para manifestações do renascimento do conteúdo dentro da plataforma, a gente percebe um pouco que tem um tanto dessa lógica nos comparativos entre diferentes produtos, das pessoas tentando encontrar dupes de produtos, das próprias dicas financeiras que muitas pessoas vão atrás dentro da plataforma. Eu quero que esse conteúdo dialogue com aquilo que eu preciso, com aquilo que é a minha necessidade. E é legal também, né? Porque quando a gente, por exemplo, fala de formatos antigos, esses formatos eram testados na televisão. Como é que seria esse formato na internet agora, visto em 9:16, na palma da sua mão no celular, em tanto tempo, né? Então, é um formato que nunca foi testado na internet como é hoje. Pode ser que dê até melhor do que foi lá, né? Quando eu falei da tendência, me lembrou daquela música do Stranger Things, que foi da Kate Bush, que é uma música antiga que voltou no TikTok e voltou às paradas e ficou tocando. É uma revisitação, né? Você vai recuperando aquilo. Agora, a terceira é essa daqui que tem um nome mais difícil, que é simulacro coletivo. Aí tava lá, entre aspas, o universo de Lulu. Simulacro coletivo, parece nome de banda. Simulacro coletivo. É uma banda só por esse nome.
Ela é muito legal também, né? Porque quando a gente vai pensando em todos os desdobramentos, então, tudo bem, nós estamos querendo nos conectar com pessoas que são aquelas que fazem sentido pra gente, que a gente entende que essa troca, ela nos alimenta de alguma forma, né? Então, se a gente começa a olhar para a intensificação desse movimento, é uma valorização muito grande da troca em si. E aí, quando a gente eleva a troca para essa posição, muitas vezes o conteúdo, ele acaba ganhando ou um sentido próprio, ou ele até o ponto de partida para a criação de uma comunidade. E a gente viu isso acontecer recentemente, como o caso das famosas xícaras, né, do limão siciliano de Minas Gerais. As pessoas, aquilo virou uma comunidade por si só. Então, alguém cria esse conteúdo, depois alguém vai comentar esse conteúdo e vai criando um universo que ele está pautado pelo conteúdo em si. E é quase como se fosse uma lógica de compartilhamento de piada interna, sabe? If you know, you know. Se você é um insider desse grupo, você vai entender o que é isso. E aí o brasileiro, né, tem, acho que, uma pitada muito específica nessa realidade, que ela vai um pouco pro Delulu, né? A gente cria uma realidade que ela é nossa. Quando a própria Fernanda Torres foi anunciada no Globo de Ouro e começaram as conversas pelo Oscar, a gente virou outra coisa, né? De repente, a gente estava todo mundo unido por esse mesmo objetivo e produzindo conteúdo nesse sentido. Então, esse lugar também da gente poder, através do digital, criar uma realidade que é nossa e partilhar conhecimentos que eles só fazem sentido para quem está ali dentro dessa comunidade, seja essa uma comunidade muito grande, como foi o caso da Fernanda Torres, ou de assuntos muito específicos, é o que está por trás desse simulacro coletivo. E isso leva a gente para lugares que eram, entre muitas aspas, tá, gente, menos nobres antes, como os comentários. Os comentários do TikTok ganharam uma importância tão grande para a estratégia das marcas. E aí, não só por uma questão de responding, naturalmente, mas principalmente porque é lá que a gente vê essas comunidades se organizando em torno desse tema do conteúdo. A gente vê amizades sendo formadas, a gente vê movimentos grandes sendo formados, como exemplo agora que a gente teve a Gangue do São João. Não sei o quanto todo mundo acompanhou, mas assim, era um negócio que nasceu dos comentários de um conteúdo da Record, teve uma organização da galera nos comentários e vários conteúdos com milhões de reproduções. Tudo isso por esses comentários e por essa nova forma de organização da comunidade. E esse ponto é muito, muito fundamental dentro do simulacro coletivo, que é as pessoas, elas querem ter voz. Quando a gente fala também de uma lógica digital, você não tem mais um emissor de mensagem e uma massa que só consegue consumir essa mensagem. A gente está falando de uma lógica em que todo mundo é produtor da mensagem. Então, a partir do momento que as marcas conseguem entender essa lógica e falarem, eu não sou mais o produtor exclusivo de mensagem e até da mensagem da minha própria marca. As pessoas estão falando sobre ela, eu estando nessa conversa ou não. Então, quando a gente se coloca, acho que numa posição até um pouco mais humilde de entender o que são essas conversas, o que essa comunidade quer, como eu posso participar, acho que é meio que a receita do sucesso, assim. E mais uma vez é o público final que, de uma certa forma, vai guiando essa tendência. Exato. Né? Eles ajudam a gente a ditar, né? A gente como criador, consequentemente a marca, né? Acho que dar ouvido para o público final, eu acho que isso talvez uma das pepitas de ouro dentro desse universo de conteúdo mais valiosa, assim. Faz todo sentido, né? E a gente falando aqui me leva a pensar que essas tendências, elas estão aí, quicando, né? A gente só embala elas e diz, olha, isso aqui está acontecendo e está acontecendo desse jeito. A gente pode se aproveitar disso aqui enquanto marca, enquanto criador de conteúdo e trazer as pessoas junto, porque elas já estão falando disso. É só incluir aqui e dar essa pitada de autenticidade que a gente já tem. Às vezes, até como criador de conteúdo, a gente cria o conteúdo pensando assim, mano, dependendo do que a galera comentar, vai dar melhor os comentários do que o próprio conteúdo. Né? Quantos conteúdos a gente não vê? Deixa eu ver o que a galera tá comentando, né? Conteúdo que tem mais like... Conteúdo não, comentário que tem mais like que o próprio conteúdo. Exato. Quanto isso é comum. Você vê lá um conteúdo com 1.000 likes e os comentários 10 mil, 20 mil likes. Tem perfil hoje que é perfil para ver o comentário da galera dos conteúdos, né? Incrível. Agora o TikTok tem funcionalidades aí que ajudam também nessa criação de conteúdo. Bia, me fala um pouco sobre o TikTok One, para a gente entender como é que ele se adapta aí também a essas tendências e a toda essa criação de conteúdo. Bom, o TikTok One, ele é uma grande plataforma das nossas soluções criativas. Eu acho que a gente pode dividir, assim, essas soluções em 3 grandes buckets.
buckets. A gente consegue falar sobre descoberta, a gente consegue falar sobre criação e a gente consegue falar sobre recriação. Então, quando a gente fala de descoberta, que é o que a gente tem no Content Suite, é uma ferramenta que ela permite, né, uma solução que ela permite que a gente encontre conteúdo orgânico, UGC Content, que dialoga com a nossa marca e que a gente use esse conteúdo nas nossas próprias comunicações enquanto marca. Então, que a gente impulsione esse conteúdo via o próprio Ads Manager da marca. Já a segunda, que a gente fala da criação, que é o Creator Marketplace, permite que as marcas submetam um briefing nessa plataforma. Esse briefing ele vai ser enviado para diferentes creators, até 15 creators, e dentro de 10 dias, as marcas recebem de volta essas sugestões de produção que, então, podem ser impulsionadas pela marca. E, por fim, né, que é a recriação, a gente tem o Partner Exchange, o antigo TTCX, que as marcas podem mandar diferentes formatos, diferentes peças para parceiros nossos que vão readaptar essas peças a uma comunicação proprietária e nativa TikTok para que a gente tenha, né, o maior resultado possível na plataforma. Você tem, como Itaú, tem usado essas ferramentas já e como que isso tem impactado ali na plataforma, no uso de vocês? Muito. E é muito bom toda vez que o TikTok vem com uma nova. Porque é isso, a gente está num contexto onde toda hora tem muita novidade e tem muita coisa acontecendo. Onde não tem mais essa unanimidade, uma bala de prata que vai resolver todos os problemas de marcas, ou então uma associação com um creator só. Não existe isso. Então, a gente, como marca, tem esse dilema de ter uma atuação cada vez mais fragmentada, que tem essa capilaridade para falar com muitas comunidades diferentes, e a gente precisa ter uma coisa que seja escalável. Então, que dê para executar do ponto de vista de investimento, mas também de operação. Porque, assim, os times, eles não crescem à medida que as plataformas demandam isso. E ter parceiros com o TikTok, olhando para essas novas soluções que ajudam a gente a ter ouvidos cada vez mais atentos para tudo que está acontecendo, entender quais são essas oportunidades, esse olhar para comunidades que não são grandes, mas são muito importantes e que têm uma autenticidade, uma relevância muito grande para um banco. Assim como a contratação de creators, então transformar isso num processo mais escalável e dando essa liberdade para eles, sem perder a relevância, também é muito importante. Então, a gente tem feito o uso de todas essas ferramentas da plataforma para descoberta, para contratação de creators, para esse olhar para UGC, para a gente conseguir trazer essa escala e essa eficiência na operação sem perder a relevância do conteúdo. E aí, por fim, o antigo TTCX, a gente ainda fala TTCX lá dentro. A gente já usou muito ele e continua usando. Mas tem um ponto, e que é uma coisa que a gente vem falando bastante, que é não usar ele do jeito errado. Que a gente fez uma campanha, precisa veicular no TikTok, só joga o asset da campanha para colocar uma cartela em cima e falar que isso é para TikTok. Acho que esse é o pior uso possível do formato. Porque tem tanta possibilidade nativa para a gente aproveitar ele de um jeito inteligente, interessante, que esse fluxo padrão é uma coisa que a gente começa a se questionar cada vez mais. Então, ver essas novas ferramentas que vêm surgindo para descoberta, para olhar para a UGC, é uma coisa que é muito importante para a gente. E Search Ads também, que é uma coisa que acho que não está nesse pacotão. Tá em outro episódio, mas tá. Mas vai estar. É importante. Mas que, para a gente, vem sendo uma discussão cada vez maior. Porque o TikTok tem esse pulso cultural tão forte que o comportamento natural das novas gerações é a busca lá. E a busca por esse novo tipo de conteúdo que mescla informação com entretenimento. E a gente buscar essas novas soluções de TikTok para a gente conseguir ter esses ouvidos muito atentos para o que está sendo buscado. E a partir daí trazer insights para drivar a operação da marca, seja no TikTok ou em outras plataformas, vem sendo muito, muito importante para a gente. Você respondeu a próxima pergunta para você, que era o que vocês têm aprendido com tudo isso. Então, eu vou mudar um pouco para perguntar o que você acha que o mercado pode aprender com esse exemplo de vocês, porque eu acho que pode muito, né? Inclusive, com esse novo modelo de colaboração com creators, acho que, como você falou, Wesley, isso abre uma porta enorme para que seja repensado como é feito o conteúdo, o publi hoje, né? Acho que o principal ponto, gente, é sair da rodinha de hamster, assim. Que é o que eu falei, o dia a dia ele engole a gente. E
lidando com redes sociais, a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente precisa ter uma atenção muito grande para essas novas soluções que vêm do TikTok. A gente precisa ter uma relação muito próxima com creators para a gente não ficar nesse loop infinito. Porque, gente, a pior coisa que a gente pode fazer é usar o TikTok como uma rede social tradicional. Ou entender o TikTok como uma rede social de 2, 3 anos atrás, do ano passado. Já é outra coisa, já é outra conversa. Então, a gente está nesse ritmo, acompanhando essas novidades. E com uma relação muito próxima com o TikTok, com criadores de conteúdo da comunidade, é o que faz a diferença aqui para a gente e é o que eu espero mesmo que todo o mercado acompanhe nesse mesmo ritmo. Porque acho que isso vai fazer cada vez mais com que as marcas não sejam uma interrupção no nosso For You. Eu, como consumidor, ficaria muito feliz. Acho que essa é a missão também da gente como creator, né? Fazer esse conteúdo não ser passado ali, né? É um ad, vou passar o mais rápido possível. Ver o logo da marca, né? Então, como unir isso daí e como criador de conteúdo também, todas essas ferramentas dá mais conforto para a gente olhar, tem uma plataforma aqui, olhando para... Tem uma ferramenta nova que eu posso monetizar, tem uma ferramenta nova que vai me dar suporte, né? Então, acho que super incrível mesmo. Olha, estamos chegando no final. Eu vou deixar uma pergunta aqui para cada um de vocês para a gente finalizar esse episódio aqui, que é como que a gente pode aproveitar tanto essas tendências, mas assim, não vou nem usar as tendências formalmente, como a gente nomeou aqui, mas tudo que a gente vem vendo mesmo no TikTok, como experiência, você, tanto como marca como usuário ali, né? O que a gente pode tirar disso como um aprendizado para a gente usar melhor a plataforma e a gente conseguir crescer como creator, crescer como marca e melhorar ali, bombar o seu canal. Bia. Foi eleita primeira, então. Acho que o que o Leonardo comentou é fundamental. Não dá para achar que dá para replicar fórmulas de outros lugares aqui dentro. É uma plataforma muito única e de um funcionamento muito único. Então, as marcas estarem aqui não só de forma constante, mas de forma inteira, estarem, de fato, atentas a essas comunidades, atentas às conversas que estão rolando, que estão acontecendo. E não só as conversas sobre as suas próprias marcas, mas o que as pessoas estão falando, o que está acontecendo ali dentro, é fundamental para entender para onde que a gente vai, né? Como que a gente pode se conectar, como que a gente pode criar ads ou parcerias com creators que elas sejam capazes de se conectar verdadeiramente com essas pessoas. Então, acho que pensando em todo esse conteúdo de tendências, na conversa que a gente teve, essa presença muito constante, muito completa, ela é muito fundamental para a gente entender como que a gente faz isso direito, como que a gente faz isso no tom correto e na forma correta. Wesley? Eu acho que eu vou separar em 3 partes, assim, no sentido de... Eu acho que como marcas, eu acho que fazer como o projeto que a gente está fazendo, TikTok e Itaú, deixar os criadores de conteúdo serem ousados, deixa a gente mudar as coisas de lugar, deixa a gente, às vezes, até deixar um negócio cair no chão e quebrar. Pisar na grama. Deixa pisar na grama. Deixa a gente pisar na grama, deixa acampar ali. Eu acho que essa ousadia que a marca pode ter, dar essa liberdade é muito legal. Eu acho que questão da plataforma também, eu acho que, como a gente acabou de comentar, do TikTok One, né, tendo essas ferramentas de suporte para os criadores, isso dá mais um conforto de olhar porque a plataforma está jogando junto com você. Né? Tem plataformas hoje que a gente está lá dentro que a gente não consegue tirar um centavo. Então a gente está ali por amor mesmo, né? Então se a gente já faz por amor e ainda ganha, né, que é um trabalho comum, isso é maravilhoso. E também essa questão de plataforma, eu acho que complementando um pouco o que a Bia trouxe, eu acho que além de ter esse cuidado de olhar com o que o público está falando bem como criador de conteúdo mesmo, eu gostaria de ter meus conteúdos em um lugar saudável. Então, a plataforma ter um olhar de falar assim, essa minha plataforma é um lugar legal de estar. É um parquinho divertido, tem pessoas legais, não tem preconceito, sabe? Tipo, acho que quanto mais a plataforma ter esse cuidado para policiar o que está acontecendo, seja né, do que o público está querendo falar, seja para ter um ambiente legal. Tem plataformas que a gente olha e fala assim, eu não quero ter meu conteúdo ali. Ali vai dar guerra, sabe? Então, acho que isso dá um conforto tanto para o criador de conteúdo, falar, eu estou num lugar legal, e para quem está consumindo também, tipo, estou num lugar legal. E, por último, acho que como criador de conteúdo, eu acho que cada vez mais os criadores de conteúdo
se profissionalizarem mesmo. Acho que virou uma questão de tipo, mas eu vou virar um influenciador e aí eu vou fazer a grana. Fica muito naquele aspecto do rockstar, sabe? Eu acho que não tem mais espaço para Kate Moons, vou jogar uma televisão de uma janela e, sabe, eu acho que hoje em dia foi irado isso um dia, mas hoje não faz mais sentido. Eu acho que ter esse compromisso de entender que você tem uma responsabilidade, que a gente precisa ser profissional. Acho que tem muita gente querendo entrar na área para ser um artista, nariz empinado, sabe? Eu acho que, tipo, isso perde muito e eu acho que, consequentemente, quando você está trabalhando, que seja com uma equipe, com uma marca, você transparece isso. Então, eu acho que ainda falta muito profissionalismo do lado dos creators, da gente, para trabalhar para o mercado, para a marca ver, ficar confortável, para o público ficar confortável, para qualquer um que estiver em volta, né? Então, eu acho que eu consigo olhar para esse ecossistema dessa forma e, consequentemente, isso reverbera em tudo isso que a gente falou, seja uma forma nova de trabalhar no mercado, um conceito novo de conteúdo. Faz muito sentido, porque eu acho que tem muita gente indo para esse lugar do creator como um lugar fácil. Vou ganhar um dinheiro fácil. Não é assim, requer muito trabalho, você precisa colocar as ideias em práticas, né? O meu marido fala que a criatividade é um músculo. Então, a gente tem que exercitar, que nem a gente vai para academia, não é ficar parado lá, vou esperar a criatividade chegar aqui, né? Você tem que trabalhar todo dia e você tem que ter conversas inspiradoras e tem que esgarçar isso ao máximo para conseguir chegar no seu melhor. É necessário para maturidade de mercado, né? Exatamente. Assim, não dá para virar um creator só pela fama. Isso é zero sustentável. A quantidade de gente que a gente vê que, tenta e a principal métrica é seguidor. Cara, no final, não necessariamente vai conseguir essas parcerias. O nosso projeto prova isso. Né? Exatamente. E acho que esse é cada vez mais o lugar que as marcas deveriam olhar e que os creators também. Assim, esse lugar da profissionalização e de buscar essa expertise que diferencia o seu tipo de conteúdo e a relação que as marcas vão procurar em vocês. Então, acho que esses pontos são muito importantes. E uma dica para as marcas, acho que é muito legal ver essas tendências de momento, mas as tendências todo ano são renovadas, é isso. 2023, evolução 24, 25. Mas acho que o principal driver que a gente precisa ter é o olhar para a gente. Primeiro, testar sempre. Então, tem tendência nova, vamos entender o que é. A gente precisa se libertar dessas amarras e entender de verdade com as pessoas que sabem muito disso, que vivem essa tendência no dia a dia, para a gente entender qual a melhor forma como marca de entrar. E o segundo ponto é estabelecer essas relações. São essas relações que fazem a diferença para a gente entender o que talvez faça sentido, o que talvez não faça, e ir se reinventando como marca a todo momento. É isso, gente. Obrigada. Foi um papo super legal. Espero que vocês tenham gostado também, assim como eu gostei. E esse foi mais um episódio do nosso Videocast for You. Aqui um conteúdo trazido para vocês do TikTok for Business. E a gente volta para mais um episódio muito em breve. As opiniões emitidas pela host e convidados nesse episódio não representam a opinião do TikTok e seus afiliados.